Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo para todos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Sexta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus aqui. Tá um sol para cada um logo de manhã, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aqui em Brusque, meus irmãos, a cidade está dentro de um buraco. Então, qualquer solzinho que dá, abafa, meus irmãos, não tem vento, né? Direito, é complicado. Mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Hoje o dia promete, vai ser quente. Glória a Deus, né, meus irmãos? Deus é maravilhoso. A palavra de hoje se encontra em João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Amém? João capítulo 20, versículo 30 e 31, o objetivo deste evangelho, amém? Qual que é o objetivo, né, das palavras de Deus, das profecias do Senhor, né, meus irmãos? Qual que é o objetivo da palavra do Senhor? É para que, crendo, nós tenhamos vida nesta terra, né? Uma vida de paz, uma vida de tranquilidade em meio às tribulações. Amém? Porque não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por problemas. Vamos passar como qualquer outro. Amém? Que não esteja na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Mas Deus deixou o evangelho para nós para quê? Para que, pelo ouvir a palavra, nós viesse crer que Ele é o Deus poderoso da nossa salvação, o único e suficiente. Amém, meus irmãos? Mas o intuito aqui é o quê? Por que que Deus deixou a palavra para nós? Primeiramente, para nós crer. Não, primeiramente, para nós buscar o arrependimento, meus irmãos. Amém? Para se achegar diante do Rei da Glória. Amém, meus irmãos? A palavra veio como uma instrução para o ser humano, para que se nós andar certo com os mandamentos, meus irmãos, nós venha a ter paz nessa terra, nós venha a ganhar primeiramente a salvação eterna, amém? Mas que nós venha a ter paz diante do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele enviou o seu Filho. E ali, na terra, Jesus Cristo curou a muitos enfermos. Ele fez milagres, multiplicou o pão e peixes. Amém, meus irmãos? E Ele não mudou. Mesmo hoje, Ele é o mesmo, meus irmãos. Ele ainda cura, Ele ainda multiplica, Ele ainda faz na minha e na sua vida. O que está faltando em nós, meus irmãos, o que está faltando no cristão é mais fé. Fé em Deus, confiança na palavra. É isso que está faltando. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, os antigos, eles confiavam na palavra, eles obedeciam os direcionamentos de Deus e tinham fé em Deus, que tudo aquilo que Deus prometesse a eles ia se cumprir. Por que que muitos, meus irmãos, recebeu bênção depois do processo, depois da caminhada, eles conseguiram adquirir bênçãos materiais na terra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus cuida de nós nessa terra, e eu não estou falando heresia, eu estou falando coisas que aconteceu na Bíblia Sagrada, coisas que aconteceu, que Deus fez na vida do ser humano. São coisas materiais, são coisas espirituais. Deus cura espiritualmente falando, Deus traz cura para a enfermidade no corpo nosso, coisas materiais. Deus me curou da osteomielite. Amém, meus irmãos? Ontem eu tive consulta
E novamente, não tem o osteomielite para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, Deus, se nós crer, meus irmãos, se nós confiar na palavra, se nós colocar o nosso entendimento, o pouco entendimento que nós temos, nas mãos do Senhor, colocar a nossa vida nos caminhos de Deus, acreditando, andando certo com a palavra, nós vamos vencer, meus irmãos, qualquer luta neste mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi assentar ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, mas deixou para mim e para você o seu Espírito. Por que Jesus Cristo deixou o seu Espírito? Para que nós venha vencer, para que nós venha crer que Ele é o Deus para nos salvar, que Ele é o Deus que vai nos abençoar nessa terra, que Ele é o Deus que nos dá paz em meio à tribulação. Então, meu irmão, tudo é pela fé. Se você não ter fé, nada vai acontecer. E se acontecer, meus irmãos, é coisa do mundo, não é de Deus. Amém, meus irmãos? Porque Deus só faz aquilo que a pessoa tem fé. Amém? Meus irmãos, há diferença entre bênçãos de Deus, vinda de Deus, e bênçãos vinda do mundo. Há uma grande diferença. As bênçãos do Senhor traz paz em meio à tribulação. As bênçãos do mundo, meus irmãos, traz preocupação, traz medo, traz aflição. Perdão, meus irmãos. Você pode ver, meus irmãos, que muitos são os que estão sendo abençoados no mundo, mas eles estão sempre vazios por dentro. Eles estão sempre sorrindo, só da boca para fora, porque de noite tem insônia, de noite não consegue dormir. Meus irmãos, tem pessoas que até depressão está pegando. Está vindo para a vida da pessoa. E a pessoa tem carro, tem casa, a pessoa tem um trabalho bom, a pessoa tem tudo. Você pode ver, você pode reparar que as bênçãos do Senhor, quando chega para o cristão, ela traz paz, ela traz alegria verdadeira, ela preenche o vazio de dentro. Meus irmãos, por isso que o Evangelho foi escrito, né, como um manual para a nossa vida, para nós seguir, meus irmãos. Quanto mais você obedece à palavra do Senhor, quanto mais você obedece os princípios de Deus, quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais Deus vai transformando você, vai transformando sua vida, vai transformando a sua família. Amém? Meus irmãos, para e olha todos os heróis, né? Eu chamo de heróis, e a Bíblia também fala isso. Todos os heróis da Bíblia. Dá uma olhada na história. Meus irmãos, todos teve o seu processo, todos teve a sua espera, mas eles venceu. Andar com Cristo não é fácil, não é fácil. Se eu falar que é fácil, eu estou mentindo. Não é fácil andar com Cristo, mas é prazeroso quando nós suportamos a dificuldade, quando nós venha resistir o pecado do mundo, quando nós, meus irmãos, se afastamos do pecado, quando nós, meus irmãos, nós passamos pelo processo orando e buscando a Deus, louvando ao Senhor, é prazeroso. Deus alivia o fardo, Deus traz providência para a nossa vida. Basta você ter fé, basta você acreditar. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus está em João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foram registrados para que,
creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando nós crê em Deus, Deus cura. Quando nós crê em Deus, Deus transforma. Quando nós crê em Deus, meus irmãos, Deus traz vida, Deus traz paz, Deus traz alegria, Deus traz mudança de cenário, Deus traz transformação nessa vida financeira. Mas você precisa crer, porque está escrito na minha e na sua palavra. Todos os que crerem, todos aqueles que creem em Jesus Cristo vão ser salvos. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo serão curados. Amém, meus irmãos? O nosso bom e amado Jesus Cristo, esse que é lindo, esse nome é lindo, Jesus Cristo é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Ele é fiel para cumprir na nossa vida, meus irmãos, para cuidar de nós, meus irmãos. Basta você crer. Está escrito na minha e na sua Bíblia. Amém, meus irmãos? Creia mais. Confia mais na palavra do Senhor. Meus irmãos, todas as promessas que Deus falou sobre a sua vida vão se cumprir. Tem bênçãos de Deus chegando para pessoas, mas você não pode desistir, você tem que crer. Você tem que acreditar que vai acontecer, que Deus vai transformar, que Deus vai fazer. Meus irmãos, eu não vi ainda nenhum que creu em Deus, que saiu decepcionado dos caminhos do Pai. Ou que está ainda nos caminhos do Pai e está decepcionado. Eu não vi ainda. Todos os que perseveram nos caminhos do Senhor recebem bênçãos nessa terra. Recebe o galardão da vida eterna. Mas para isso precisamos crer. Precisamos acreditar. Precisamos confiar. Hoje o irmão está falando, o irmão Adilson está falando que vai ter bênção, que vai ter isso, mas o meu cenário é tudo ao contrário. Meu irmão, Deus é tão poderoso que Ele não precisa do seu cenário para fazer algo na sua vida. Basta uma palavra. Amém, meus irmãos? Compreenda uma coisa, entenda uma coisa, que Deus, Ele é muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Amém? Ele não precisa de cenário favorável para mudar a sua vida da noite para o dia. Basta uma palavra. É isso que você tem que entender. É isso que a fé em Deus tem que mostrar dentro de nós. Que o nosso Deus é maior do que pensamos, é maior do que achamos ou imaginamos. Deus é maior, meus irmãos, do que nossos problemas. Deus é maior do que essa enfermidade. Deus é maior do que todas as coisas, meus irmãos. Basta você crer, basta você acreditar, basta você depositar em Deus toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança, porque Ele não vai te decepcionar. Ele vai te abençoar, porque você está andando certo. Você está andando conforme o mandamento do Senhor. Você está em obediência. Amém, meus irmãos? E você tem fé. Você acredita que Deus vai fazer, que Deus vai mover. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui, Pai, diante da sua santa e poderosa presença nessa manhã, meu Deus. E eu novamente, meu Pai, peço ao Senhor, Pai, e coloco nas tuas mãos todos os irmãos do canal Palavra de Deus. Ô, Pai, abençoa cada um conforme a sua vontade, conforme o seu querer, meu Deus. Pai, traga ânimo, traga mais fé, Pai, mais esperança para o seu povo, Pai. Oh, Pai, quantos estão desfalecendo por aí, Pai, por falta de fé, por falta de esperança.
Pai, visita cada um conforme a sua vontade e o seu querer. Abençoa cada um conforme o seu querer, meu Deus. Pai, nós te pedimos, mas também te agradecemos, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por permitir nós estar na sua santa e poderosa presença. Pai, visita cada um conforme o seu querer, conforme a sua vontade, Pai. Abençoa, Pai, esse canal Palavras de Deus. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, Pai. Pai, nós crê, Pai. Nós temos fé, Pai, que o Senhor ainda vai fazer um mover na nossa vida em meio a essa tribulação do mundo, Pai. Oh, meu Deus, eu creio em Ti, Pai. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, né? Deus é poderoso todo sempre. Basta você crer. Basta você ter fé. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. A sua vida, a sua casa, a sua família.